Olá, amigos. Alexandre Carvalho. Que dia tivemos hoje, né? Um dia tenso, um dia de muitas precipitações de algumas pessoas. Tudo isso após o pronunciamento do ex-ministro Sérgio Moro. Eu recordo que logo após esse pronunciamento, eu solicitei às pessoas para que tivessem calma, algumas saindo de grupos, porque, em primeiro lugar, tudo estava muito quente nas nossas cabeças. Segundo, a gente teria que ouvir o presidente. Não poderíamos tomar qualquer posicionamento antes de ouvir o Jair Bolsonaro. E algumas pessoas se precipitaram. É inegável o reconhecimento e a gratidão que devemos ter com o Sérgio Moro pelo trabalho realizado na Lava Jato. Sem dúvida, foi um grande serviço que ele prestou ao país e a todos nós. Desvendou-se uma série de falcatruas, colocou-se canalhas na cadeia, tudo isso se deve. Mas também eu creio que o ex-ministro deve se lembrar, ou deveria, do apoio popular que ele recebeu dos grupos ligados a Jair Bolsonaro. Nós fomos às ruas defender o Sérgio Moro, nós fomos às ruas após aquele procedimento esdrúxulo do Verdevaldo. Que interessante, né? Aquilo acusou o Sérgio Moro do que agora ele vem acusar o Bolsonaro, de interferências, né? De uso do poder. Lembremos também, e o senhor Sérgio Moro deve se recordar, que após aqueles lastimáveis e deprimentes fatos do Verdevaldo contra a sua pessoa, o Bolsonaro lhe apoiou, lhe levou para estádios de futebol, para as ruas, lhe dando todo o apoio, colocando a imagem dele e o apoio das pessoas que o adoram para transmitir esse sentimento e apoio ao senhor Sérgio Moro. Mas, como eu disse, o Sérgio Moro foi um grande juiz na Lava Jato e nós todos temos que ser gratos. Porém, no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, nem tudo são flores na gestão de Sérgio Moro. Temos que refletir sobre isso e talvez até nos penalizarmos por termos nos calado, não para apoiar o Sérgio Moro nessas falhas, mas sim para não prejudicar o governo Bolsonaro. Mas como é que o ministro da Justiça, para o qual a Polícia Federal é subordinada, concorda com um laudo feito pelo ex-diretor da Polícia Federal, onde o mesmo atesta que o Adélio agiu sozinho na tentativa de assassinato a Jair Bolsonaro e que ele é um perturbado mental. Qualquer pessoa de sã consciência sabe que o Adélio não agiu só, que aquilo foi um esquema montado para matar Jair Bolsonaro. Então, uma fortíssima falha do Sérgio Moro, que calou-se diante de tudo isso e, como o presidente disse hoje, chegou a implorar a ele que buscasse elucidar essa tentativa de assassinato. O caso Marielle, que particularmente eu não aguento nem ouvir falar mais, foi outra grande falha da própria Polícia Federal no caso da atuação na busca de esclarecimento sobre esse assassinato no Rio de Janeiro.
E nada de posicionamento do Bolsonaro, do Moro. Mais grave ainda foi quando envolveram o nome do presidente naquele caso do porteiro do condomínio de Bolsonaro, em que também, mais uma vez, o silêncio, a ausência, a falta de autoridade, o esforço em buscar elucidar e esclarecer aquele lastimável, proposital e malicioso fato. O Sérgio Moro desapareceu. Muitos colocaram, e tem outras, né? Outro fato agora recente, né? Posicionamento ditatoriais de governadores e prefeitos com relação à população, à liberdade de ir e vir, e nenhum posicionamento de Sérgio Moro contra isso. E depois o STF até aprovou esse absurdo, mas antes do posicionamento do STF, o Sérgio Moro não apareceu, não se posicionou. Aliás, o Sérgio Moro estava aparecendo muito quando era notícia boa, falar de apreensão de drogas, de redução de crimes no país, mas quando era alguma coisa polêmica e mais difícil, ele desaparecia, ele não se pronunciava. Só que durante todo o dia, muitas pessoas colocaram que votar em Bolsonaro, não votar em Sérgio Moro. E é uma verdade, né? Nós fizemos campanha para Jair Bolsonaro, não foi para Sérgio Moro. Então, a saída do ministro, na minha opinião, vem aliviar uma certa pressão que tentava se colocar no Bolsonaro sobre a imagem do Sérgio Moro. A imprensa usou muito isso. E hoje, inclusive hoje, chegou a colocar como se a saída de Sérgio Moro estivesse atrelada a um ciúme, a uma inveja de Bolsonaro com esta fama do Sérgio Moro. Se assim fosse, Bolsonaro não o teria nomeado ministro. Vamos usar a cabeça, né? Vamos raciocinar, não vamos deixar, como diz no vulgar, né, emprenhar pelo ouvido. Essa é a condição de Bolsonaro. Bolsonaro estava eleito, Bolsonaro não precisou de Moro para se eleger. Ele já estava eleito presidente da República quando o Moro lhe procurou para conversar a possibilidade de ser ministro da Justiça. Outro fato também me chama muita atenção. Hoje em dia, gente, quando eu começo a ver Fernando Henrique Cardoso, João Dória, esse Wilson Witzel do Rio de Janeiro, Humberto Costa aqui em Recife e outros elogiando alguém, eu já fico com o pé atrás, porque não são referências para mim. Aliás, eu acho que o Fernando Henrique hoje, como um ex-presidente, um cara tão falado, né, como sociólogo, foi de uma baixeza e de uma falta de respeito ao cargo presidente da República, o que ele escreveu no Twitter dele. Fernando Henrique Cardoso, acho que você está velho demais. Recolha-se a sua insignificância para o Brasil. Você foi um presidente que comprou um mandato, então você não tem moral, idoneidade para vir falar de qualquer político nesse país. Cala a boca e recolha-se a sua insignificância política, ética e moral. Você não tem o respeito do povo brasileiro. Aliás, você é um dos responsáveis por toda a desgraça que o Brasil passou e que ainda passa, porque sofremos os reflexos do que seu governo implantou nesse país. Você é um pulha, então fica na tua. Então, gente, quando eu vejo coisas desse tipo,
eu já ponho o meu pé atrás, porque sei que é algo contra o Bolsonaro. Nós sabíamos que ia ser muito difícil, está sendo muito mais do que a gente pensava. O pronunciamento do Bolsonaro, hoje às 5 horas, ele foi importantíssimo para esclarecer. A gente já sabe como é o Bolsonaro, ele usa a emoção, ele transparece isso, porque ele é uma pessoa extremamente sincera, honesta e um patriota como poucos esse Brasil já teve. Então eu quero aqui deixar bem claro o seguinte: eu apoiei o presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral. Eu o apoio durante todo esse período que ele assumiu o poder. E o continuarei apoiando, porque vejo nele, como eu já disse algumas vezes, como uma única e última esperança de salvação do Brasil. Parabéns, Bolsonaro. Parabéns pelo seu posicionamento, pela sua transparência em falar à nação com a razão, mas também com a emoção de um homem caluniado, com a indignação de um homem traído mais uma vez. E aproveito, presidente, para me permita, abra seus olhos, porque a demonstração é clara de que o senhor tem muitos traidores à sua volta. Hoje caiu mais um. Caiu mais um pelo ego, pela importância que sempre se julgou. E sua frase de que o Sérgio Moro defende a biografia dele, que hoje ganhou uma grande mancha, mas o senhor defende um país, uma nação que tem uma esperança enorme na sua idoneidade e no resultado do seu governo. Parabéns, presidente. Continue contando com todo o nosso apoio. É uma honra ter o senhor como o meu presidente. Com relação ao Sérgio Moro, o senhor entrou no governo como um herói, mas o senhor saiu como um moleque. Forte abraço a todos.